Olá, você está na TV Oficina, eu sou Daniel Abdala e essa é a Oficina News, um novo espaço aqui da nossa TV para levar as atualidades e os assuntos mais relevantes para você, amigo internauta, e também para você, nosso aluno. E a primeira edição da Oficina News vai falar de um assunto super atual e até mesmo polêmico, né? Todo mundo está criando essa curiosidade, que é a renúncia do Papa Bento XVI. E para conversar com a gente, o diretor pedagógico do colégio e do cursinho Oficina de Estudantes, Célio Tazinafo. Célio, que também é historiador, professor de História. Célio, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Diretor eu estou, mas eu sou mesmo professor. Célio, e para a gente começar, fala um pouquinho dos papas que já renunciaram, né? Há muito tempo a gente não via isso. Conta um pouquinho para a gente da renúncia aí, os precedentes dos papas que já pediram para sair. Olha, não temos tanto, né? Considerando o tempo que a igreja tem como instituição, 7 renúncias é bem pouco, né? O último foi ainda para resolver o problema do cisma do Ocidente, né? No século XV. E todas as renúncias têm por trás uma briga muito acirrada por cargos, por poder dentro da Cúria Romana ou dentro da igreja em geral. A partilha do poder é relacionada ao continente europeu. O último que renunciou, nós não tínhamos nem colonizado, nem descoberto a América ainda. Então, o peso da disputa entre Sacro Império Romano Germânico, Inglaterra começava a se constituir, Espanha, formação dos Estados Nacionais, conturbou um período aí da Baixa Idade Média e do começo da Idade Moderna. Mas depois disso a gente atingiu uma estabilidade. E a renúncia do Bento XVI não deixa de ser uma surpresa, porque ele parece, ao menos parece, mais saudável do que o João Paulo II, que levou a doença com todas as dificuldades até o final. Eu li um dos cardeais dizendo que, acho que é o secretário particular, o ex-secretário particular do João Paulo II, criticando o Bento XVI, dizendo que da cruz não se desce. Então, se ele está passando por dificuldades, mas foi escolhido Papa, deveria ficar até o final. Mas a degradação física do João Paulo II, eu acho que inspira o cardeal Ratzinger a não querer a mesma coisa para ele. O João Paulo definhou publicamente. E é um dos poucos casos que a gente tem de papas que definham publicamente, porque a gente não tem uma mídia, informações tão rápidas em outros períodos. Com certeza. E Célio, o Papa ele não cuida só da Igreja Católica, ele tem muitas atribuições políticas, né? Fala um pouquinho desse aspecto para a gente. O Papa é um fóssil, porque ele é o último monarca absolutista que a gente tem. Então eu não tenho um parlamento no Vaticano. A lei é a vontade do Papa. Ele não redige, não supervisiona a sua produção de encíclicas. Ele nomeia o presidente do Banco do Vaticano, ele nomeia todos os cardeais, ele nomeia todos os núncios apostólicos que representam a Santa Sé. Ele é chefe de Estado, chefe de governo e chefe da Igreja Católica. Então, muitas vezes dizem, nossa, mas ele envelheceu muito. Porque não é fácil ser monarca absolutista. Se com o parlamento a gente vê o Obama muito mais velho agora do que há 4 anos atrás, o presidente Lula também muito mais velho quando terminou o 2º mandato, o Fernando Henrique, para ficar nos mais próximos, e que tem parlamento, tem limitações muito grandes por conta do regime democrático. Imagine alguém que pode preencher todos os cargos, pode legislar, pode administrar, e o Vaticano tem uma série de dificuldades administrativas, desde dos problemas financeiros com a União Europeia, não atende às exigências da União para manter o país na zona do euro, agora fizeram lá uma gambiarra com a Suíça, que não faz parte da zona do euro, até disputas mesmo, entre o cardeal Carmelengo, o bispo de Milão, tem o fato de que os italianos estão ouriçados pelo papado, juntando João Paulo II e o Bento XVI, nós temos aí mais de 30 anos em que a Cúria Romana não tem um
Papa, o que é incrível, já que eles têm a maior parte dos cardeais. Então, o João Paulo II era polonês, o Ratzinger é alemão. Então, eu imagino como esses cardeais italianos estão se articulando ou desarticulando, esperando para ocupar o trono de São Pedro. E acho que isso vai ser a danação deles, porque se eles se dividem, a chance da gente ter um estrangeiro, como por exemplo o cardeal austríaco, é muito grande. Acho pouco provável um cardeal brasileiro, não pela falta de capacidade, mas pela falta de densidade política junto a outros cardeais. Um colégio pequeno. Agora, a gente não sabe também quantos cardeais o Bento XVI pode nomear até o dia 28 de fevereiro. Poder para isso ele tem. Se ele quiser triplicar o colégio de cardeais, coisa que duvido que aconteça. Mas se ele quiser, ele pode. Ele pode até passar uma rasteira em quem pensa em assumir o poder, né? Exatamente. Então, de repente, se ele nomeia, a coisa ali parece estar tão dividida, que se ele nomeia mais 10 cardeais, ou me aparecem 10 cardeais in pectore, que são aqueles que ele nomeou, mas não anunciou, desequilibra a votação no conclave. Perfeito. Célio, até gostaria de mostrar para o pessoal que nos acompanha o jornal A Folha de São Paulo de hoje, 14 de fevereiro, que diz o seguinte, olha, Bento XVI critica divisão na igreja e fala em hipocrisia. O que você acha dessa fala do Bento XVI e também quais os problemas aí que ele pode ter enfrentado internamente? Por mais que você tenha dito, né? Existem mais problemas ainda? A gente sabe muito que o Vaticano também é meio obscuro, né, Célio? Então... mas eu acho que o Bento XVI, o que fez a fama dele é o grande problema dele para ser Papa. Como cardeal, ele se notabilizou por ser excelente teólogo. Então, ele conduziu a congregação para a fé, é considerado o ideólogo do papado do João Paulo II. Agora, uma coisa é você ser ideólogo, outra coisa é você ser político. Eu acho que o Bento XVI não tem perfil político-administrativo. Então, os casos de corrupção vieram à tona, não porque sejam inéditos, mas pela dificuldade que ele tem em articular o abafa do caso. Na história recente, nós não temos nenhum caso de um secretário mordomo divulgando papéis pessoais. Então, eu acho que o que desgastou o Bento XVI, além de tudo, é o fato dele não gostar de ser político. A história está cheia de monarcas que não queriam ser monarcas. O Luís XVI não queria ser monarca. É diferente de um Henrique VIII, é diferente de uma Elizabeth I da Inglaterra, é diferente de um Luís XIV. E eu acho que o João Paulo II era muito mais fraco intelectualmente. Tanto que o Ratzinger cresceu no período do pontificado dele. Mas como político ele era muito melhor. Ele se comunicava muito mais, ele tinha adesão. Tanto que se discute a eleição de um cardeal filipino, um recém-nomeado, única e exclusivamente porque ele tem uma capacidade de comunicação muito grande. Aí cai no que a gente vê, por exemplo, para explicar as teorias de eleição do Obama. Ele é muito carismático, o maior discurso que ele fez foi na Alemanha, nenhum presidente americano teve um discurso tão grande no exterior. Agora, é impossível você ter um Papa que seja muito bom político e um Papa que seja muito bom gestor, considerando as divisões da Cúria Romana. Acho que o período do João Paulo II foi um período, é ruim isso, muitos católicos podem achar que eu estou falando, mas é o que acontece com grandes gestores. Por exemplo, quando Napoleão perde o Waterloo, você não tem ninguém para suceder Napoleão, porque era ele, e em torno dele ninguém crescia. Quando matam o Júlio César, você tem que formar um outro triunvirato, porque em torno dele ninguém cresceu. O João Paulo II, como político, tem isso. Em torno dele ninguém cresceu. Cresceu o Mexerico, cresceu
estabeleceu a hipocrisia, como diz o Bento XVI. O mais preparado teologicamente era o Bento XVI, mas era o mais despreparado politicamente. O cardeal de Milão parece reunir essas qualidades, né? Que parece o favorito, o escola, mas ele já é tido como um mau comunicador, porque os discursos dele são pesados, densos. De alguma forma o Bento XVI também padeceu disso. Então o perfil de um papa ideal, olhando, né, não como católico apaixonado, não acreditando no mistério de fé do Espírito Santo inspirando ninguém na hora de votar, seria um perfil de um gestor menos teólogo. Então eu não acredito muito que nós tenhamos mudanças nos rumos. Eu acho que o próximo Papa vai fazer bem se reeditar, reciclar as encíclicas do João Paulo II e do Bento XVI, mas colocar ordem na casa, sabe? Restabelecer as hierarquias, né? Restabelecer o funcionamento da máquina administrativa do Vaticano, que, como qualquer Estado, enfrenta dificuldades. Seria, a audácia minha até falar, não sei, seria o momento do Vaticano se reinventar? Olha, eu acho que reinventar é difícil quando se trata de uma estrutura que é fundada em mistério de fé. Ninguém reinventa mistério de fé. Eu acho que é preciso reformar, né? Todos os analistas, os especialistas em Vaticano, dizem, olha, o Bento XVI, a maior obra dele é o pontificado de João Paulo II do ponto de vista teológico. Mas enquanto Papa ele fracassou, porque não conseguiu reformar. Então, eu acho que ele tem que reestruturar os cargos da cúria, né? Acho que de alguma maneira, também falar de longe é fácil, a gente não sabe como esse poder é exercido no cotidiano, mas talvez ampliar o poder do próprio colégio de cardeais. Não digo criar um parlamento, porque não tem nem cabimento, mas muitas das questões, como por exemplo uma reforma administrativa financeira que o Banco do Vaticano precisa, ser discutida com um colégio de cardeais e não com aqueles cardeais que são próximos ao Papa, né? Parece que o grande vilão da história é o cardeal Carmelengo, que foi cuidando de afastar o João Paulo II de todo mundo, mas ele não aparece na lista dos papáveis, diferente do que dizem arquirrival, que é o cardeal de Milão. Mas o que é urgente? Eu não espero mudanças teológicas, né? Embora o cardeal de Milão discuta muito bioética e tudo, eu acho que o trabalho dele não vai ser fazer encíclica. O trabalho dele vai ser botar a ordem na casa, né? E isso, cuidar da administração mesmo, que ficou negligenciada nos últimos anos do João Paulo II, pela própria incapacidade física. Então o João Paulo II, sem condições de cuidar do cotidiano, de nomeia para cá, nomeia para lá, esse tem perfil, esse não tem, acabou deixando a coisa aí. E o Bento XVI, como teólogo, não teve força administrativa para retomar as rédeas, juntando os problemas de saúde. Agora também a gente não pode esperar um Papa jovem, não acho, né? Os caçulas lá têm 60 anos e desde a eleição se disse que o Bento XVI seria um Papa de transição, porque ele já foi eleito com uma idade avançada, ele tem mais idade hoje do que o João Paulo II tinha quando faleceu. Eu acho que o próximo papado não deve ser de transição, mas também acho que deve ser um papado de pouquíssima produção teológica. Se a gente espera a igreja enfrentando questões como transgênicos, casamento gay, acho que não. Vamos continuar esperando. Eu acho que a questão é administrar mesmo e botar ordem na casa. Perfeito, Célio. Para a gente finalizar, conta um pouquinho para o pessoal que nos assiste do funcionamento do conclave. Até porque ele vai, depois do dia 28 até a Páscoa, né? Nós vamos ter um novo Papa. Bom, o conclave é presidido pelo decano dos cardeais, né? Que é o cardeal mais velho. Foi uma invenção para conseguir apressar a eleição do Papa. Se não me engano, é do século XII, nem sempre o Papa foi eleito assim. O Papa era eleito pelos bispos e pelo clero de Roma. E da
da Itália. Mas como os impasses foram tão grandes, resolveram trancar os cardeais numa sala e dizer, olha, só saem dali quando elegerem o Papa. E com o passar do tempo, isso facilitou a negociação, facilitou o acordo entre os chamados príncipes da igreja. Então eles ficam incomunicáveis, se bem que o cardeal Borgia, que foi eleito Papa Alexandre VI, se comunicou muito bem com todos, mandando bilhetes dentro dos frangos, praticamente comprou o papado. Mas isso hoje é mais difícil acontecer. A igreja passou, isso foi antes da Reforma Protestante. Depois da Reforma Protestante a gente tem uma moralização significativa. Eles ficam incomunicáveis com relação ao mundo, mas até o dia 28 eles estão se comunicando até. Fazendo muita Sim, política, é diferente do Papa, olha, ele morreu e vocês em uma semana vão se reunir depois dos funerais. Não, o Bento XVI deu um tempo aí de 3 semanas para se articularem, fora as surpresas que a gente pode ter. Ele vai nomear o Papa, ou vai nomear, aliás, o presidente do Banco do Vaticano, que duvido que quem assuma vá poder tirá-lo logo em seguida. Então, é um período de negociações, como tudo em política. A dificuldade é que a gente não sabe como essas negociações acontecem, né? Quem vai ficar com o quê? Quem vai comandar, por exemplo, a Comissão para Doutrina e Fé, que era o posto do Ratzinger e que hoje tem alguém muito apagado. Então, agora eles ficam, sim, fechados, saem para as refeições. Os que têm a saúde mais debilitada têm, que tomar remédios, aí eles têm acesso, mas não votam cardeais que têm idade superior a 80 anos, embora possam influenciar. A grande dúvida não é sobre o conclave, porque junta todos lá e em 30 votações, no mínimo, eles vão tirar. A grande dúvida é qual vai ser o papel do Bento XVI na escolha do seu sucessor. O ineditismo não é a renúncia, ele é o 8º a renunciar, mas nenhum dos anteriores teve condições de influenciar tanto na sua sucessão quanto ele. Ele pode não ter força física, agora tem marca-passo, revelaram que tem marca-passo, tem artrite, tem sei lá o quê, mas tem todos os problemas de um idoso de 80 e tantos anos. Agora, ele é muito respeitado. Ele pode nomear mais cardeais, ele nomeou um monte de cardeais, vetou outro tanto quando era o principal assessor do João Paulo II. Então, a dúvida não é sobre o conclave, mas como ele vai influenciar na sua sucessão. Acho até que ele desceu da cruz, como diz o ex-secretário do João Paulo II, para resolver aquilo que ele não conseguiria fazer se ele tivesse morrido. Então, vivo, ele pode denunciar hipocrisia. A gente não sabe para quem ele está dizendo isso, mas os 100 e tantos cardeais sabem. Então, a grande dúvida tomara a gente consiga saber como ele vai interferir. Ficaria muito feliz dele escrever umas memórias. Já há quem diga que ele não deve ir para a Alemanha, porque seriam duas sedes de papado. Há quem diga que ele deve mesmo se recolher num mosteiro do Vaticano. Há quem diga que perto ele vai tolher um novo Papa, porque é uma situação inédita, absolutamente inédita. Então, o conclave em si, eu acho que a gente vai saber o que soube sobre o conclave de João Paulo II. Agora, o peso de um Papa vivo na sua sucessão é que é interessante. Com certeza, Célio, muito obrigado pela sua participação aqui no Oficina News. Eu te espero no nosso próximo encontro e mande sugestões de temas que você gostaria de ver ou conversar aqui com os nossos professores. O nosso e-mail é muito simples, imprensa@oficinadoestudante.com.br. Até a próxima, tchau!